Fala galera, beleza? Para você que não me conhece, eu sou o Pedro Felipe, sou idealizador da PF Concept. A PF Concept é uma empresa, uma marca de camisetas com propósito, que tem como missão transformar o mundo em um lugar melhor através da moda consciente. E para que isso aconteça, nós fomos divididos em 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? O primeiro é usar materiais sustentáveis. O primeiro pilar é utilizar materiais sustentáveis, tá? Então, o segundo pilar é trabalhar com pessoas acima de 50 anos de idade. E o terceiro pilar é retornar para a sociedade parte dos nossos lucros para que desenvolva a sociedade. Bom, agora que você já sabe quais são os 3 pilares, eu vou explicar para vocês por qual motivo que eu escolhi esses 3 pilares. Bom, o primeiro pilar, que é trabalhar com a sustentabilidade, eu vou explicar para vocês. Quando eu era bem pequeno, quando eu era criança, eu morava em um bairro chamado Boa Vista de São Caetano. Lá na Boa Vista, nós tínhamos um dique. E esse dique, ele tinha águas limpas, né? Naquele período lá, onde todo mundo vivia, vivia na rua, brincava na rua, não se tinha internet naquele período. Então, o nosso método, a nossa maneira de se divertir era justamente estar na rua com os nossos amigos. E eu volto a falar sobre esses amigos um pouco mais à frente, tá? Só que, com o desenvolvimento das indústrias naquela região, começou a ter algumas indústrias, algumas começaram a jogar dejetos nele. Em específico, uma fábrica de sabão. Então, essa saboaria, ela começou a jogar dejetos na nossa área de lazer. O que fez com que o nosso dique ele simplesmente ficasse poluído, impróprio para banho, impróprio para pesca. Então, naquele período, simplesmente a gente deixou de ter aquele ambiente onde a gente brincava, onde a gente se divertia. Então, pensando nisso, eu falei, eu não quero ser uma nova saboaria na vida dos outros. Eu não quero ser mais uma empresa de moda que não pensa em deixar um legado, em deixar algo para isso. Por isso que nós selecionamos tecidos sustentáveis, as nossas estampas elas são feitas à base de água. Então, por isso que hoje a gente tem essa pegada de transformar o mundo mesmo e começar com simples detalhes. Bom, agora que você já sabe por que a gente só utiliza materiais sustentáveis, eu vou trazer para vocês por qual motivo que eu só trabalho com pessoas acima de 50 anos de idade. Minha mãe, ela sempre trabalhou como costureira, por isso que eu tenho algo voltado à costura, por isso que a PF Concept é algo voltado à moda, voltado à costura. Minha mãe era costureira, sempre trabalhou em várias empresas, multinacionais, empresas nacionais. E por volta ali de 2013, 2014, minha mãe ela perdeu o emprego em uma fábrica que ela trabalhava aqui. Essa fábrica ela saiu daqui de São Paulo e foi lá para Mogi das Cruzes. Então, como era um lugar distante, minha mãe não conseguiria ir para lá, a minha mãe acabou perdendo o emprego. E a partir daquele momento começou uma saga da minha mãe à procura de emprego. Minha mãe já tinha mais do que 50 anos de idade e começou a procurar emprego. Uma dessas vezes, para quem não sabe como que funciona uma fábrica de costura, normalmente é formado testes em cima das máquinas que normalmente ela sabe trabalhar. Então minha mãe, ela sempre foi um overlockista, trabalhava sempre muito bem com overlock. Ela foi fazer um teste de overlock em uma empresa. Chegando lá nessa empresa, simplesmente na fila, o vigia chegou e falou assim, olha, dá o seu documento para a gente fazer o pré-cadastro antes de você entrar na fábrica, se faz necessário. E minha mãe entregou ali o documento de identidade. Naquele momento, o vigia simplesmente olhou para ela e falou assim, olha, eu não tenho como deixar você entrar, porque você ultrapassa a faixa de idade que a empresa ela está procurando para fazer teste. Então, a partir desse momento, minha mãe simplesmente começou a desenvolver um processo de depressão. Pensando nisso, eu comecei a trazer algo para que minha mãe pudesse trabalhar nesse cenário. E aí que eu pensei em ter a PF Concept. Bom, a partir dali, eu comecei a pensar que eu poderia trazer muito mais para as pessoas. Trazer muito mais para essas pessoas que tanto fez pela sociedade e que, quando chega nesse certo momento, simplesmente as empresas elas começam a não querer mais. E quando eu falo 50 anos, foi uma idade específica da minha mãe, mas existem outros cenários onde com as pessoas até mais novas, ela já não consegue tanto emprego. Bom, agora que você já sabe por que a gente emprega pessoas acima de 50 anos de idade, por que eu retorno, então, parte dos lucros para desenvolver a sociedade? Bom,
tudo começou, eu morava em Salvador, era um bairro de periferia, eu já contei isso pra vocês. A maneira que a gente tinha era, criava-se laços de amizades, e os meus amigos naquele período moravam num bairro muito, como era de periferia, acabou sendo um bairro mais perigoso, começou a se envolver com a parte do droga, com a parte do crime, com assalto. Então eu tive várias perdas nesse período. Então eu tive alguns amigos que acabaram morrendo, tive outros que estavam foragidos. E em 2014, quando eu retornei para Salvador, eu fui lá visitar o bairro que eu morava. O que aconteceu? Chegou lá e eu simplesmente não encontrei os meus amigos, me deixou muito triste. E o grande diferencial, quando eu fui fazer uma análise por que eu não tinha encontrado tantos meus amigos, era eu tive educação, enquanto os meus amigos eles simplesmente não tinham. Eu tive educação porque o meu pai me incentivava muito, minha mãe me incentivava muito, me cobrava muito, que se eu não passasse de ano, que se eu não estudasse, eu simplesmente ia lá. Naquele período, meus pais eles simplesmente me castigavam de verdade. Então, tudo aquilo dali me fez refletir muito. E eu falei, cara, já que eu vou criar algo que é para minha mãe, já que eu vou criar algo que eu quero mesmo impactar pessoas, por que não retornar parte do meu lucro para a educação desses jovens? Então, parte do lucro da PF Concept, ela no início foi dedicada exclusivamente para o desenvolvimento de jovens. Os jovens de periferia, que não sabiam para que lado ir, mas que naquele momento encontrava ali um processo, uma ajuda para que você conseguisse desenvolver eles. Como tudo tem a fase de metamorfose, tudo vai evoluindo, em março desse ano, quando iniciou a pandemia, eu comecei a andar pela cidade de São Paulo e percebi o quanto tinha de pessoas que passavam fome. Então eu pensei, cara, eu posso, de repente, ou retornar a parte de educação para que as pessoas não vão para a rua, não vão para a rua, ou não vão morar na rua, ou então eu retorno para que essas pessoas elas, pelo menos tenham alimentação. Então, hoje, você que é cliente da PF Concept, você escolhe se parte do valor das suas camisetas você quer, sem acrescentar nada além para vocês, tá? O preço da camiseta é super justo, sem acrescentar nada mais de preço para vocês. Você fala assim, olha, eu quero que a PF Concept ajude quem está passando fome, ou para os jovens, evitar que os jovens entrem no crime. Você vai lá, seleciona no nosso site a opção que você quer, se é combater a fome, se não ajuda a educação, e aí parte do nosso lucro a gente reverte isso para a sociedade. Bom, isso é a PF Concept. Se você quiser fazer parte dessa transformação, você clica aqui no link na descrição, ou você procura aí no Google PF Concept e você vai encontrar as suas camisetas, tá bom? Até mais e a gente vai se falando.